Oi, gente, estamos aqui de volta, tá? Hoje o nosso objetivo é tratar de contribuições sociais de segurados. Então, num primeiro momento, nós vamos direto àquela questão de bases e alíquotas, tá? Só ressalvando antes do início de que vocês devem sempre pensar em contribuições sociais de seguridade como sendo, tá, uma espécie do gênero dos tributos. Então, gênero tributos, tá? Você tem dentro dos tributos como uma das alternativas, não é? As contribuições sociais, dentre as contribuições sociais de seguridade. Dentro das contribuições sociais de seguridade, existe um grupo que é a contribuição das empresas sobre folha de salários e demais rendimentos e também a contribuição dos segurados, tá? Que são destinadas ao financiamento de benefícios do regime geral. Então, eu até poderia chamar essas contribuições de previdenciárias. Então, hoje nós vamos começar com contribuições de empregado, tá? E vamos, em seguida, né, ao avulso, tá? Ao empregado doméstico. Então, vamos ao quadro, tá? De modo que nós vamos aqui examinar a primeira hipótese, que é a contribuição social, né, de seguridade, especificamente a contribuição social de seguridade dos segurados, começando pelo nosso amigo aqui, segurado na categoria de empregado. Então, no cumprimento da obrigação principal, tá, que é a de pagar, eu devo pensar em 3 momentos: contribuir, arrecadar e recolher. Então, num primeiro momento, o nosso foco aqui vai ser naquela primeira etapa de contribuir, que implica em definir um quantum a pagar, um percentual, sobre uma base. Então, nós vamos fazer isso, vamos lá. No caso dos segurados empregados, a base de cálculo é o salário de contribuição. Então, essa base será utilizada para contribuições, tá, efetuadas por esse trabalhador, tá certo? Então, o salário de contribuição, que eu quero lembrar a vocês, que ele é base da contribuição do empregado, mas também do avulso, do empregado doméstico, do contribuinte individual, do facultativo, tá? E eu tenho uma hipótese de salário de contribuição para empregados e avulsos, que nós vamos referenciar essa hipótese como sendo a remuneração paga, devida ou creditada, ou a remuneração composta por todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados ao trabalhador. Mais adiante nós vamos ter uma aula sobre salário de contribuição, onde nós vamos expandir essa base, tratando com mais detalhes, tá, do que integra, do que não integra o salário de contribuição, tá, no caso aqui do empregado. Então vamos assumir no primeiro momento que a base salário de contribuição de um empregado é o salário de contribuição, enquanto hipótese, remuneração composta de todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados. Então, remuneração composta de todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, inclusive utilidades, adiantamentos por conta de dissídios, né? Vai ter uma negociação coletiva que vai gerar um reajuste, mas o trabalhador obtém um adiantamento por conta desse, né, reajuste que só virá adiante. Então, adiantamentos por conta, né, de negociação coletiva, mais à frente, e também as gorjetas, tá? Vão existir também parcelas não integrantes, como é o caso das indenizações,
de ressarcimento de despesa comprovada com o uso do veículo, parcelas de caráter instrumental, que depois a gente vai ver o que é, e também algumas previsões legais de não incidência. Então, adiante, nós vamos tratar dessa composição da base, com detalhes. Mas agora eu quero que vocês fiquem só com essa ideia matriz. Salário de contribuição para o empregado é a remuneração composta de todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados, vamos botar aqui, a qualquer título, tá? Muito bem. Esta base, tá? Ela deve obedecer a um limite mínimo e a um limite máximo. O limite mínimo, tá? Então, o limite mínimo aqui, que vai nos interessar, vai ser, tá? Limite mínimo. Vai ser o piso normativo da categoria, o piso salarial. Agora, se inexistir este piso, o que eu faço? Aí a minha base vai ser o salário mínimo. Salário mínimo no seu valor, olhe lá, horário, diário ou mensal, tá? Conforme, né, o ajuste feito entre o empregado e o patrão, admitido aqui, tá? Inclusive que na base eu possa excluir valores de faltas, tá certo? Tá? O indivíduo, por exemplo, foi admitido no meio do mês ou foi demitido no meio do mês, eu posso ter um pagamento proporcional àqueles dias trabalhados. Então, não necessariamente eu tenho que fechar a base salário mínimo mensal. Então, a regra é, primeiro eu vou em busca do piso da categoria. Não tem piso? O mínimo vai ser, inexistiu o piso, salário mínimo, seu valor diário, tá? Horário diário ou mensal. Onde é que vocês acham isso que a gente está estudando agora? No artigo 214 do regulamento. Eu recomendo, tá? Leituras diárias. Se não der leituras diárias do 214, vocês vão, tá? Dia sim, dia não, dar uma espiadinha nesse artigo, porque com certeza ele é uma questão da prova do Ministério da Fazenda. Com especial interesse, eu vou logo adiantando, para o parágrafo 9º do artigo 214. Mas vamos voltar para cá. Então, o empregado tem como base o salário de contribuição, entendido como a remuneração composta de todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título. Limite mínimo, piso, tá? Então, está definido aqui, piso normativo, tá? E o máximo, limite máximo. Limite máximo, tá? Vai ser para todos os segurados, tá? Que contribuem, né, sobre o salário de contribuição, o teto, que hoje está no valor de R$ 3.218,90. Daí, vejam só, se eu tenho alguém que recebe uma remuneração mensal de R$5.000, com certeza este alguém não vai contribuir sobre os 5.000. Vai contribuir com uma alíquota de 11% até os 3.218,90, de acordo? Tá? Então, limite mínimo, limite máximo, tá? Essa mesma composição da base do empregado, nós vamos fazer para a base do patrão. Entretanto, a empresa que se vincula a esse empregado, na hora de contribuir, ela vai contribuir com uma contribuição de 20% sobre a remuneração sem teto. Base de empresa não tem teto. Se o empregado ganha 5.000, ele contribui somente, vamos fazer aqui, 3.218, eu aplico sobre esta base máxima 11%. Então, quando o indivíduo ganha 5.000, ele não utilizará o total da remuneração como base para calcular a sua contribuição, tá? Dentro dos 5.000 só vai gerar a contribuição o que ele recebe até 3.218,90. Por outro lado, a contribuição da empresa, tá? Que é o segurado,
aqui nós teríamos a empresa contribuindo. Qual seria a base de cálculo da empresa? 5.000 vezes 20%, tá? Depois a gente vai ver que tem outros encargos incidindo sobre essa base, ok? Então vamos lá. Base do trabalhador, a remuneração, mas da remuneração apenas aquilo que vai até o teto. Base da empresa, a remuneração sem teto, de acordo? Muito bem, definida qual é a base, salário de contribuição, tá? Mínimo e máximo, tá? Nós temos que pensar nas alíquotas, tá? Então, alíquotas seriam, tá? Ali, ó, tá vendo aqui? 8, 9 ou 11%, conforme a faixa do salário de contribuição. Lembra que a gente já tinha visto isso lá no princípio da equidade, na forma de participação no custeio? Conforme a remuneração vai aumentando, a alíquota aqui está aumentando. Maior capacidade de contribuir conforme os ganhos, né? A remuneração dele, do trabalhador, aumentam. De acordo? Então vamos lá. Agora, eu já sei, então, vamos colocar aqui, apagando, tá? Eu já sei aqui o seguinte, que ele vai contribuir com 8%, então o percentual contributivo vai ser 8, 9 ou 11%, de acordo? Então eu já sei quanto se paga, 8, 9 ou 11%, que vão ser multiplicados, né, aplicados naquela base de cálculo que eu chamo de salário de contribuição. Mas para que esse montante chegue aos cofres da Previdência Social, é necessário definir quem arrecada, ou seja, quem desconta da remuneração do trabalhador e quem recolhe, de acordo? Quem arrecada e quem recolhe. Quem arrecada e recolhe é a empresa, né? Para a qual o trabalhador presta serviços. Então, a empresa desconta da remuneração do trabalhador, sempre respeitando aquele teto, um percentual de 8, 9 ou 11%, pagando a ele só o valor líquido, já feito o desconto, não é? Tá? Dependendo da faixa de remuneração, incidem outros descontos, por exemplo, imposto de renda, mas isso não nos interessa agora. O que nós temos é, tá? Pagou a remuneração, a empresa com cuidado de reter a contribuição devida pelo trabalhador à Seguridade, especificamente à Previdência Social. E depois eu espero que a empresa que arrecadou, ela efetive o recolhimento dessa contribuição, tá? Por que eu separo esses passos? Porque às vezes um acontece e o outro não. Quer ver uma coisa? Uma empresa pode arrecadar a contribuição, descontando da remuneração do seu trabalhador, mas não recolhe, não paga a guia da Previdência. Quem arrecada e não recolhe, isso é uma conduta tipificada como crime de apropriação indébita previdenciária. Por outro lado, eu posso ter um contribuinte, uma empresa que não arrecadou. Ela descumpriu, portanto, uma obrigação de fazer, porque no artigo 216, inciso 1A, diz o seguinte: a empresa está obrigada a arrecadar a contribuição do seu empregado. E na letrinha seguinte lá, 1B, recolher a contribuição arrecadada. Então, se ela não arrecada, ela deixou de cumprir uma obrigação de fazer, isso é uma infração. Uma vez que a empresa tem arrecadado e recolhido, ela vai, não é, pagar, qual é o prazo? No dia 20 do mês seguinte. Se cair em dia não útil, o que faz? Dia não útil, antecipa o recolhimento para o dia útil imediatamente anterior. Caiu no feriado, antecipa. E se a empresa, né, eu disse assim, se ela arrecadou e recolheu, paga no dia 20. E se ela não arrecadou e não, né, não vai recolher? Vai sim. Se ela não arrecadou, não há desculpas para ela não efetivar o recolhimento. Vocês vão encontrar lá no artigo 216, parágrafo 5º, que quando a lei determina se faça um desconto, esse desconto é presumido feito, não havendo qualquer escusa que justifique, tá, o não recolhimento desse valor por parte do responsável, que nesse caso é a empresa. E qual é o documento em que vai se fazer este recolhimento?
é a famosa GPS, Guia da Previdência Social, tá? Por enquanto nós ficamos aqui, em seguida voltamos para discutir agora a contribuição do trabalhador avulso.